Card com fundo branco com a logo do programa Aldir Blanc Bahia. Prêmio Cultural na palma da mão. Apoio financeiro, Prêmio Cultura na palma da mão. Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Filmagens com recortes aleatórios da pista de skate dos barris. As rampas estão com vários bombes em homenagem a Skank. 3 jovens negros passam em frente ao muro branco com a descrição Skank vive. #SkankVive. Nice Galdino convida Roca. Nice Galdino, mulher preta, utilizando um turbante preto, óculos de grau e brincos grandes. Ela usa uma blusa preta com a descrição do abecedário de Skank na cor vermelha, com um colete amarelo por cima e uma calça quadriculada na cor preto e branco. Ela está sentada em uma cadeira de madeira, com as pernas cruzadas, e carrega um livro em seu colo. Ao fundo, uma parede branca, com um painel de madeira contendo alguns vasos de plantas que decoram o ambiente. Ao seu lado direito, uma mesa de centro feito de caixote. Ela está de frente ao notebook, realizando uma videochamada com a Roca. Roca, mulher branca, de cabelo curto, preto, com mechas loiras, óculos escuros e brinco dourado. Usa uma camiseta preta com a descrição Skank na cor amarela. Seu ombro direito tem tatuagem de desenho não identificada. Ao seu fundo, parede branca, com prateleira preta, com diversos livros e um armário decorado com pintura de grafite. Durante 2 anos, ou seja, durante quase 10 anos não era tão querida, né? Esses últimos 2 anos ficamos muito carne e unha, queridíssima. Queridíssima, assim, tipo, depois da morte de Skank, eu tive o imenso prazer de conhecer realmente quem era a Roca. O ciúme que eu tinha enquanto Skank era vivo, eu tive o prazer, esse ciúme foi transformado em prazer, que eu senti que meu filho tinha 2 mães. Skank teve uma mãe na pichação, Skank teve uma mentora na pichação. Mas o pouco que eu vivi com você, eu presenciei que você realmente acredita na arte da pichação, que você realmente acredita na arte da periférica. Você realmente é uma pessoa que, se você puder acolher os artistas de rua, você acolhe. Devido a tudo isso que eu presenciei, que eu vivenciei, eu venho te perguntar, o que foi Skank, a pessoa Skank, artista, na representatividade da sua pesquisa? Eu não tenho palavras nisso, para agradecer primeiramente as suas palavras, né? Você me emocionou, você me acolheu, você de fato, a nossa aproximação veio com a morte de Jailson. Skank não morreu, entendeu, Nilce? Quem morreu foi Jailson, né? Eu sempre te disse isso, e eu tinha a minha missão, que era exatamente o que você fez, assim, de forma tão linda, que foi não deixar que esse nome... Eu sempre vou te apoiar, vou estar junto, você levando o nome de Skank, e a gente está aqui por isso. Então, eu conheci Skank em 2011, num evento que teve lá. E em 2011 eu conheci o Djan Cripta, e uma conversa assim de Facebook, ele se ofereceu, se eu hospedasse ele, arranjasse as passagens, de vir passar o filme Picho, aqui em Salvador. Aí eu convidei o Djan e convidei mais algumas pessoas. Aí veio o Sinal, veio Skank, veio esse menino Estalo, Finado Estalo, né? Veio quem mais? Finado Sinal, que era uma das assim, dos emergentes. E aí eu conheci Skank. E aí eu peguei o contato de todo mundo e comecei a ir lá nas reuniões que tinha sexta-feira de tarde no Campo Grande. E ele sempre era muito bacana comigo, Sinal e ele. Sempre muito bacana comigo, né? Ele sabia que eu tinha tido uma reunião aqui em casa com o Sinal, e ele admirava muito o Sinal, era um ídolo dele. Aí ele fez, poxa, se Sinal deu trela a ela, eu também vou dar. E aí, nisso, começou essa parceria, né? Ele é um menino assim, de um coração generoso, de uma curiosidade, de um conhecimento que eu sou professora, né? Então, assim, eu estou acostumada a lidar com um estudante, com aquele estudante que a gente sabe que é brilhante.
eu senti logo que ele era brilhante. Foi uma das primeiras coisas que eu percebi nele, né? Assim, aquela coisa que era dedicada e ele era colaborador. Ele queria dialogar, ele era um menino muito inteligente e, assim, sabia de muita coisa e tinha muita curiosidade. Então, assim, a parceria da gente, que eu falo parceria, se deu a partir daí. E aí, depois do falecimento de Sinal, né, eu conheci ele 6 meses depois ele faleceu, eu me tornei mais próxima de Skank. A gente marcou entrevista, a gente marcou rolê junto, entendeu? E ele era curioso para saber o que é que estava acontecendo, o que é que eu estava fazendo, e que ele também queria saber a história da pichação, porque ele queria conhecer os antigos. Então, a gente percebe aí, né, nesse processo, né, que é uma troca, entendeu? Eu fui abrindo um mundo para ele, ele foi abrindo outro mundo para mim. Inclusive, teve um livro que vocês lançaram na faculdade, que ele chegou para mim, minha mãe, todo eufórico, eu vou participar de uma palestra na faculdade que Roca vai me levar. Eu, meu Deus, essa mulher maluca, Jailson. Jailson, ela está incentivando a pichação, Jailson. Minha mãe, a senhora não tem noção, eu vou para a faculdade representar a pichação, representar a arte de Salvador. Eu, tá, vá lá com essa maluca. Resumindo, quando ele me mostrou o livro, eu fiquei tão feliz, mesmo que não era o que eu queria para ele até então, que eu nunca quis, ele morreu, eu não querendo, sabe? Hoje eu aprendi a respeitar, admirar, e em qualquer momento aí eu vou dar umas pichadas por aí pela cidade. Mas aprendi muito a respeitar essa arte. Infelizmente, depois da morte dele, certo? E veio esse livro, ele me mostrou, inclusive na época que vocês lançaram esse livro, eu estava trabalhando como doméstica. Aí cheguei pra minha patroa, meu filho saiu de um livro. Ela simplesmente disse, o que é isso? É isso aí, né? Eu me senti muito mal com aquilo, porque eu mostrei com um entusiasmo, todo um prazer de meu filho estar participando de uma coisa muito importante. Mas como nós sabemos, a classe branca, em sua maioria, não quer ver um negro indo para frente. E quando sai um artista negro, filho de uma empregada doméstica, que vai para um livro, que tem a sua cara na faculdade, as pessoas não aceitam. Infelizmente não aceitam. Eu gostaria muito que você resumisse um pouco a história desse livro, a participação principalmente de Skank, porque estamos falando dele, nesse ato. Então, esse livro foi produto desse encontro que aconteceu aqui na Universidade Federal da Bahia, por 2 dias. Então, ele representa a história de 4 pichadores, né? A gente fez um roteiro de entrevista. Então, saiu o Goma, de Belo Horizonte, o Djan de São Paulo, e o Skank daqui de Salvador, e o Nuno de São Paulo, né? Então, foram fotos e uma entrevista com ele que a gente transformou em texto, falando sobre a relação dele com a cidade. E foi muito bacana, porque foi assim um encontro de muita gente. Foi junho de 2013. E nesse encontro, né, veio os pichadores do Brasil e pichadores daqui, foi foi assim um caldeirão de ebulição. E a personalidade de Skank como artista pichador, né, eu acho que já estava marcada, porque ao longo desse tempo eu também tive a oportunidade de vê-lo mais próximo, o processo dele de evolução do traço, dos desenhos, do uso das cores, o que fica em casa, o que ele não botava na rua. Ele botava muito mais na rua, né, por uma questão ideológica, mas ele tinha um traço do desenho muito grande e da criação das letras, né? E aí, pronto, 2013 eles fazem essa conexão, Skank é eleito como representante dos mais fortes, que é esse grupo do Djan Cripta, lá de São Paulo, de artistas visuais, né? 2014 ele faz, como eles chamavam, uma campanha linda na cidade, ainda com obeso, né? Eles fazem essa campanha, ele desenvolve técnicas novas da arte de rua, como o uso de extensor, que hoje todo mundo usa, mas na época criticavam, né? Porque ele que inovou essa arte aqui, entendeu? Eu vi acontecer, e foi muito pelo contato que ele teve, sim, com os pichadores de São Paulo. 2015, a gente vai para essa festa lá em São Paulo, uma coisa louca nisso.
Uma festa assim, num sítio, o Skank ficou assim, abismado, também com a arte pública em São Paulo, né? E foi, acho que isso aí foi um caminho sem volta, porque logo depois, né, ele também desenvolveu marcas para o DCE, para o Diretório Central de Estudantes, onde ele começava a receber para poder desenhar, fazer as suas criações, né? Em 2019, acho que foi 2018, ele me mostrou o edital que foi da Colparade, né, da vaquinha. Então, eu me lembro assim que, fora isso, em 2019, ele teve em São Paulo para a Festa dos Mais Fortes. Foi que, né, além da festa, ele ficou lá no escritório, na ateliê do Djan Cripta, para realizar a produção de uma série de canvas que tem lá, né, acho que cerca de 4 canvas, que são os quadros, e que inaugurou o Museu, né, da Língua Portuguesa, recentemente, em outubro, uma exposição que ficou, né, e que o quadro de Skank estava lá. E a gente sabe que é muito difícil, principalmente com um artista negro, filho de uma empregada doméstica, conseguir comprar material, conseguir viver daquilo. Então, ele tinha sempre que ter os trabalhos dele, ou no call center, ou com você com as quentinhas, entendeu? O corre dele para poder sobreviver. Mas, infelizmente, né, o momento dele de acontecer foi o momento onde levaram ele da gente, né, Nice? Então, né, mais do que nunca, infelizmente, ele não está mais aqui, mas o nome dele está inscrito na história da arte, né? Mais do que nunca. Eu conhecia muito mais Jailson do que Skank. Por esse motivo, eu venho tentando fazer vários projetos, várias coisas para conhecer. Eu nunca me imaginei ir em uma pista de skate, nunca me imaginei ir em uma reunião de pinchação. Mas hoje eu quero conhecer mais quem é Skank, apesar que não vai trazer ele de volta, mas eu tenho essa necessidade de saber quem foi ele durante 14 anos. Primeiramente, te agradeço sinceramente de coração pelo apoio que você deu ao meu filho nessa trajetória dele, que ele veio e que graças a Deus apareceu uma pessoa como você, que de qualquer forma foi uma troca, como você falou, troca de conhecimento, que para ele foi muito bom e para você foi acrescentou muito na sua pesquisa, certo? Então ambos se fortaleceram e depois da morte dele eu digo a você que você me fortaleceu muito e me apoiar em sua casa e me apoiar de várias formas. Você acha que talvez se fosse uma outra pessoa que não acreditasse na arte, não faria isso, se não gostasse tanto do meu filho, como eu sei que você gosta, não faria isso. Venho agradecer a você assim, ó, de coração e dizer que estamos de peito aberto uns para a outra e só tenho que agradecer. Obrigado de coração. Depois que eu te conheci, eu conheci ainda mais Skank. Sim, eu falo Skank, né? Porque, como eu te disse, eu primeiro conheci Skank, depois, com o tempo, eu tive mais de ano, eu tive a oportunidade de conhecer Jailson, né? E para te dizer, aí sim se tornou um amor de mãe, porque você, né, vê dentro de casa, você vê na rua, você quer que a pessoa aconteça, você quer que ela esteja lá em cima. Então, muito obrigada por você ter sido mãe de Jailson e de Skank, né? Vocês se parecem muito, eu só vim entender muita coisa de Skank depois que eu te conheci. Infelizmente, né, a gente não conseguiu ser amiga, seu ciúme não deixou a gente ser amiga enquanto ele estava aqui com a gente, porque com certeza, lembra, ele deveria ver, as duas iam curtir, cada uma do seu jeito, né? É isso, muito obrigada por você existir, por você ser essa mulher guerreira, por você ter abraçado uma ideia, né, de memória dele, assim como ninguém. Eu não conheço ninguém, nenhuma mãe, eu me lembro de tudo. Minha trabalho é escrever nisso. Tudo que eu faço, eu escrevo, entendeu? Então, eu não me esqueço de nada, né? Então, muito obrigada por tudo, por você ser essa pessoa. Vamos lutar junto aí para manter o nome dele vivo. E para ele também. Fundo preto com a hashtag SkankVive no centro da tela. Créditos: Nice Galdino, mãe de Skank. Mapan, Isadora Furlan. Proponente, fotografia e edição: Tuane Nascimento. Roteiro e produção: Cássio Caiazzo. Maquiagem: Késia Caroline. Audiodescrição. Tema de abertura:
Skank Vive, MC Vulto BA. Para mais informações sobre a obra de Skank, acesse nossas redes sociais, Skank_Vive. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.